Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Você que está chegando agora por aqui, vamos chamar todo mundo para assistir. É só clicar aí no aviãozinho, bem no canto inferior aí da sua tela, no cantinho direito, e enviar para as pessoas que também gostam de baralho cigano, tanto quanto você. Envia para todo mundo, chama todo mundo para vir aqui aprender baralho cigano com a gente. Mergulhar no mundo das cartas. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? Olá, Carlinha chegando aqui. Selene, boa noite. Daniel, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvindo bem, me vendo bem? Como é que tá para vocês? Adriano, tudo bem? Boa noite. Estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Como é que tá o áudio? Oi, Dorva, tudo bem? Seja bem-vinda. Kênia, seja bem-vinda. A Pamela chegando aí também, tudo ótimo, obrigado. Boa noite. Boa noite, a Fer chegando aí também, boa noite. Boa noite para todos. Muito obrigado, Pamela. Boa noite, Fer. Josi chegando também. Tudo bem, Josi? A Renata também por aqui. E vamos lá, começando mais uma aula de quinta-feira aqui com vocês. Então, para quem está chegando agora, para quem ainda não me conhece, né? Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Daiane Ali, especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam, e eu te ensino a ler baralho cigano de forma assertiva, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência, ajudando pessoas através do baralho cigano. E os baralhos novos, prof, estamos vendo certinho com a gráfica, mas já sai. Luigi, Maria Cardoso, sejam todos muito bem-vindos. E antes da gente começar, vou dar alguns recadinhos. E um dos recados, né, é que agora, sábado e domingo, eu estarei fazendo uma imersão de técnicas do baralho cigano. Então, se você tem interesse em aprender as técnicas de maneira profunda, dentro de uma imersão, onde a gente vai olhar técnica a técnica, né? Eu vou tirar as dúvidas de vocês, porque é pelo Zoom, então a gente tem essa troca, tá? A gente tira a dúvida na hora, para que você entenda realmente a técnica. Serão 2 dias de imersão, sábado e domingo, das 8 da manhã ao meio-dia, tá? Então, são 2 dias de imersão. Então, se você quer aprender o baralho com profundidade, né? Entender realmente as técnicas, é só me chamar e vir para fazer parte da nossa imersão. Certo? E hoje a gente vai falar sobre o medo de errar. Né? O medo de errar na hora da tiragem é o que sabota a gente. Então, nós nos sabotamos quando a gente tem medo de errar. E o que causa o medo de errar, né? Então, o que vem a ser esse medo de errar? O que causa esse medo de errar? Tem várias coisas que causam medo de errar, né? A nossa insegurança, ela vem na maioria das vezes porque, primeiro, às vezes a gente acha que não entendeu as cartas. Ah, eu não sei o significado das cartas. Eu não consegui decorar. E aí é um problema. Por quê? Porque não adianta decorar a carta, tá? Não adianta decorar a carta. Porque quando você decora a carta, você fica preso em significados muito básicos. Você tem que aprender a carta e viver a carta, tá? Então, a carta, ela é um universo. Ela te traz um monte de informação. E quanto mais eu entendo a carta, mais eu consigo também deixar a minha intuição falar. Por quê? Porque quando eu fico preso a um único conceito, então, por exemplo, a cegonha novidade ou mudança, pronto, é só isso. E eu fico preso a esse conceito, e aí a pessoa pergunta assim, esse relacionamento tem volta? E aí me vem na mente, tem, porque a cegonha
me traz essa sensação de volta, mas você não entende o porquê dessa sensação. E aí, quando você entende que a cegonha é uma ave migratória, que ela sempre volta para o ninho, né? Sempre volta para o mesmo lugar para fazer o seu ninho, para colocar os seus ovos, mostra que tem volta por isso, por conta dessa migração da cegonha. Então, quando a gente entende a carta com profundidade, a gente valida a nossa intuição. Então, às vezes a minha intuição fala uma coisa e eu percebo que tem a ver sim com aquela carta, por mais que não esteja no seu significado primordial. Então, a gente não pode se ater só àquele significado de 2, 3 palavras. A gente tem que mergulhar no universo da carta. E quando a gente mergulha, quando a gente vive a carta, quando a gente aprende a carta, a gente consegue ter essa segurança. Então, conhecer a carta é necessário? É necessário. Né? É necessário namorar a carta. E o que é namorar a carta? Pega a carta, olha para a carta. O que te traz essa carta? Qual é a sensação que te traz essa carta? O que essa cegonha está te mostrando? O que tem nessa carta? Ela é clara, ela é escura? O que ela está te trazendo? Né? Então, a gente namora realmente a carta. Porque quando a gente conhece o nosso baralho com profundidade, quando a gente olha para o nosso baralho com intensidade, o que acontece? A gente começa a se conectar melhor com ele, tá? Então, é importante sim conhecer as cartas com profundidade. Alguém aqui tem dificuldade com o significado das cartas? Conta pra mim, se pra você é difícil o significado das cartas. E justamente por isso que dentro, né, da nossa formação de baralho cigano, do Cartas que Falam, nós temos 36 meditações, uma para cada carta, para que a gente consiga realmente mergulhar na carta. Então, quanto mais eu mergulho na carta, melhor. Por isso que, né, dentro do nosso grupo de aluno, né, a gente troca todos os dias a carta da gratidão, porque a gente consegue olhar para a carta de outra maneira. Então, a gente busca vários exercícios, né, para que a gente entenda e coloque essa carta em diversas situações da vida, assim faz com que a gente tenha mais profundidade, tá? Então, a gente precisa sempre ir mergulhando nesse universo das cartas, tá? Cris, dúvida de carta precisa ser tirada, não pode ficar com dúvida de carta, porque quando eu tenho dúvida sobre a carta, eu tenho medo de errar. E aí, quando eu vou fazer uma tiragem, eu posso travar. Então, a gente não pode ter dúvida sobre cartas. Se eu tenho dúvida sobre o que essa carta está falando, eu preciso tirar essas dúvidas, eu preciso aprender, eu preciso buscar essa informação. Não estou falando de decorar. Estou falando de buscar realmente informação e entender a carta, tá? A decoreba não te ajuda. A decoreba te deixa preso a significados muito limitados das cartas, certo? Então, a gente tem que buscar. Outra coisa que eu escuto muito. Quem que tem problema aqui com combinação de cartas? Vamos lá. Fala aqui pra mim. Quem tem problema em combinar cartas? Ah, eu tenho dificuldade nas minhas leituras porque eu não sei combinar cartas. Quem não sabe? Quem tem essa dificuldade em unir cartas? Conta aqui pra mim. Quem tem dificuldade em unir cartas, em combinar as cartas? Fala aqui pra mim. Às vezes tem dificuldade sim. Quem mais tem dificuldade? Às vezes. Tem algumas que são desafiadoras. Legal. Agora, vamos lá. Tenho dificuldade em combinar cartas. Gente, é normal, tá? É normal. Por quê? Porque eu preciso conhecer profundamente as cartas para poder combiná-las. Mas a gente quer combinar carta e não entende que muitas vezes as técnicas não precisam de combinação de carta. Quem sabia que a maioria das técnicas não combinam cartas? Quem sabia disso? Que a maioria das técnicas não usa combinação de carta? Conta aqui pra mim. Conta aqui pra mim. Quem sabia que quando a gente usa a técnica, a maioria delas não combinam cartas? Conta aqui pra mim. Quem já sabia disso?
Eu sei, quem mais? Muitas das nossas técnicas não combinam cartas. A gente precisa sim aprender combinações? Sim, é importante aprender as combinações, né? Principalmente na mesa real. Na mesa real tem uma técnica da mesa principalmente que faz uma combinação de várias cartas. Né? Tem outras técnicas que também acaba combinando algumas cartas, mas a maioria, ou boa parte, a maioria nem tanto, mas boa parte das técnicas não precisam de combinação. Então a gente tá pensando na combinação, mas a gente não sabe nem a técnica. E quando eu não tenho esse direcionamento, eu fico perdida. Quando eu sei a técnica e percebo que eu não preciso estar ali combinando cartas, o que eu faço? Eu coloco dentro da técnica, eu vou atendendo, eu vou aprendendo, e aí a combinação acaba ficando mais fluida, acaba ficando mais fácil. Mas o que a gente quer? A gente quer primeiro aprender a combinar. A combinação, ela não vem antes da técnica, gente. Ela vem depois da técnica. Porque a técnica nos dá uma base de leitura. E aí sim eu vou começar a combinar depois de aprender técnica. Porque se eu começo só a combinar, eu não tô trazendo clareza. Porque eu não sei o que é bom, o que é ruim. Eu não sei se fala do positivo ou no negativo. Eu só vou juntando carta. E só juntar carta não traz clareza, traz insegurança. Então, unir cartas é importante? É importante. Tanto que é tão importante que eu fiz, são 9 guias. 9 guias de combinações. É isso? Não, são 6 guias de combinações de cartas. Né? Um com 5 áreas da vida, né? Então um conjunto com 5 áreas da vida e o outro conjunto com mais 3 áreas da vida, onde eu combino todas as cartas com todas as cartas, porque é importante, por isso que os guias estão aí para ajudar vocês. Mas só saber a combinação resolve? Não resolve. Eu preciso de técnica. Então eu preciso entender que aonde eu vou colocar o que para que eu possa realmente trazer uma leitura assertiva. Quem mais aqui não sabia? Alguém falou para mim que não sabia. Quem mais não sabia que as técnicas, a maioria ou boa parte delas não usam a união de cartas? Quem aqui não sabia disso? Uma pessoa falou que não sabia. Quem mais não sabia que você não precisa muitas vezes combinar cartas para que você use uma técnica? E não tô falando só de técnica de sim ou não, não, tá? Tô falando de técnicas com 6 cartas, técnicas com 7 cartas, técnicas com 12 cartas, técnicas com 9 cartas. Tem uma técnica da mesa real que não usa nenhum tipo de combinação. Eu não sabia. E se vocês soubessem, não era mais fácil fazer a leitura? Não é mais fácil? Quando eu não preciso juntar um monte de carta? Não fica mais fácil porque eu sei a técnica e eu sei o quê? O significado. Se eu sei o que aquela carta representa e eu sei a técnica, eu consigo levar direcionamento, clareza. Agora, se eu tenho dificuldade em juntar carta, como que eu vou fazer a leitura? Entende? Então ali você não precisa dessa informação, não no começo. Precisa juntar, gente? Precisa juntar. Precisa juntar. Não vou mentir, a gente tem técnicas que a gente vai precisar unir cartas. Mas pra gente começar, a gente precisa começar com o quê? Com o que fica mais fácil. Por quê? Porque é assim que funciona, ó. Eu tiro a carta da cegonha e aí eu preciso entender o que essa carta fala e aí também entra o significado, tá? A gente fala assim, ela é mudança e ela traz aí novidade. Legal? Mudança e novidade. Tá, e isso na sua vida profissional? Vai estar falando do quê?
E na sua vida pessoal, vai estar falando do quê? E na sua vida amorosa, vai estar falando do quê? A cegonha ainda ela traz bastante mudança e em todas as áreas da nossa vida ela pode falar da mudança. Mas vamos pegar uma carta aqui, ó, um pouco mais desafiadora, como o urso. Se eu pegar o urso, por exemplo, ou o chicote, ambos têm esse desafio. E assim, ó, na família pode ser uma mãe protetora, ou pode ser a necessidade de proteger a família. No relacionamento, pode e muito provavelmente é alguém possessivo, ciumento. Alguém que queira controlar a situação. Você já percebeu que já mudou o significado? Ou seja, na família, normalmente é uma mãe ou um pai protetor, super protetor, né? O que também muitas vezes não é bom, mas é por proteção, não é por manipulação. Agora, no relacionamento, entra a manipulação. E quando é no serviço, é um chefe. É alguém com poder, é alguém que está acima de você. Ou seja, já muda o significado. E nos bens materiais? É aquisição de posses. É o comprar, é o vender. Ele fala da compra e venda, ele fala dos bens materiais. Então, é uma carta que em cada área da vida pode falar uma coisa diferente. Então, é mais fácil eu entender isso e trazer uma resposta assertiva com técnicas, com uma carta, do que ter que juntar isso mais uma carta. E tem muita técnica que usa uma carta só. Muita técnica, tá? Então, a falta de técnica, eu não ter esse conhecimento das técnicas, me traz insegurança. Por quê? Porque eu só vou colocando as cartas. Aí eu coloco o urso, uma carta, dependendo da situação, nem positiva nem negativa. Aí vem o sol, poxa, uma carta super positiva. Aí vem o rato, que é, pra mim, a carta mais negativa do baralho. Aí eu não entendi o que tá querendo dizer essas três cartas. Aí eu venho e tiro uma outra. Não entendi, então preciso de clareza. Aí depois do rato vem a criança. E aí, você vai falar o que para esse cliente? Quando eu sei o que cada carta fala, o urso vai estar falando sobre tal coisa, o sol sobre tal coisa, o rato sobre tal coisa, a criança está trazendo a conclusão de tudo isso. Pronto, eu tenho clareza. Agora, se eu só juntar, fica difícil. Entende? Olha, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Se eu só junto, ó, vamos pôr um em cima do outro. Até fica estranho, tá vendo, ó? Tá só junto. Só juntei. Se eu separo e cada um fala de uma coisa, ó. Até visualmente tem uma clareza maior. Vocês percebem isso? Que até visualmente tem uma clareza maior do que só eu juntar? Faz sentido? Conseguiram entender? Fala aqui pra mim. Se eu tô sendo clara, se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando. Fala aqui pra mim. Legal. Então tá, gente, isso traz insegurança. Então, eu não entender de técnica traz insegurança. Eu achar que eu preciso combinar todas as cartas antes de começar a ler traz insegurança. Eu não preciso. Por quê? Porque o meu conhecimento, ele vai aumentando conforme eu faço as minhas leituras. É mão na massa, é mão no baralho. É fazer leitura todos os dias. E para fazer leituras todos os dias, eu preciso de alguma técnica para isso. E com isso eu vou melhorando. Exatamente, Cris, os 3 pilares do Cartas que Falam é justamente isso. Conhecimento, treino e intuição, né? E a intuição, ela vai se aguçando conforme o seu conhecimento. Quanto mais eu conheço, melhor a minha intuição fica.
Por isso que eu preciso mergulhar na carta para entender com profundidade. Quando eu entendo com profundidade, é muito mais fácil eu unir as cartas. Tá? Fica muito mais fácil. Muito mais fluido a união das cartas quando eu olho com profundidade. Tá? Então, a gente precisa aprender essa profundidade das cartas e aprender técnica. Você tendo esses dois conjuntos, você já vai muito mais longe do que qualquer um que está tentando só juntar carta. Só juntar carta te traz insegurança. Escuta o que eu tô dizendo, tá? Unir cartas, só colocar carta na mesa unindo carta vai te trazer insegurança. Outra coisa que traz insegurança e a gente não percebe, tá? Fazer jogo, né? Porque pra mim isso é jogo. Desse jeito que normalmente eu falo fazer leituras. Mas nesse caso, pra mim, é fazer jogo. Fazer jogo de sorte, né? Do tipo, eu vou... o Palmeiras e o Corinthians estão jogando, né? Estão jogando. Quem vai ganhar? A chance de erro é muito grande. A chance de erro é muito grande. Por quê? Porque você tá tentando acessar um campo de muitas pessoas. Porque não é um jogador que ganha o jogo. São vários jogadores. Então, você está tentando acessar o campo todo daquele time. E do outro time. Então, junta, né? Eu nem sei quantos jogadores tem em campo, mas junta todos os jogadores, todos os reservas, todo o time técnico dos dois times. A chance de erro é muito grande. Aí você erra, e aí a sua confiança vai no pé. No pé. Não faça isso. Não se preste a esse papel. Né? De tirar coisa de jogo, de sorte. O baralho é para trazer direção, é para trazer orientação, tá? É para trazer clareza. E às vezes a gente acha que errou, é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente acha que errou e não errou. E não errou. Porque, ó, vamos lá. Por isso que eu falo que eu tomo muito cuidado, eu não respondo sobre saúde, tá? Mas vamos lá, ó. A cirurgia vai sair bem? Aí você responde que vai. Saiu lá, que vai sair bem. Aí a pessoa te retorna falando que não saiu bem. Que vai ter que fazer uma outra cirurgia. Isso quer dizer que a cirurgia não foi boa? A pessoa saiu viva. Então não correu tudo bem? O que é o bem? O que é sair bem da cirurgia para você e para o universo? De repente, para mim, se você saiu viva dessa cirurgia, você já saiu bem. Ah, tem que fazer outra. Às vezes tem mesmo. Às vezes há necessidade mesmo de fazer outra cirurgia. Mas não saiu vivo? Não saiu bem? Ah, não saiu andando, não saiu pulando, não saiu dançando hula. Qual é a sua interpretação de sair bem? E qual é a minha? Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque não é porque pra pessoa não saiu bem, pra mim deu certo. Tá vivo, saiu bem. Se tem que fazer outra cirurgia, ok, a vida é assim. Às vezes a gente precisa fazer 2, 3 vezes. A gente precisa fazer tratamentos a vida inteira, porque às vezes a gente não vai precisar fazer outra cirurgia. Mas que correu tudo bem, correu. Ela entrou no centro cirúrgico, ela tomou anestesia, ela fez a cirurgia, ela voltou da anestesia, ela saiu do centro cirúrgico, ela foi para casa. Não correu tudo bem? Ou você não conseguiu o resultado que você queria conseguir? Ficou claro isso para vocês? Conta aqui para mim se ficou claro. Enquanto vocês me contam, eu vou contar um outro caso. Uma cliente me mandou mensagem perguntando se ela conseguiria um emprego, né, em determinado lugar. E deu que não. Beleza. 2 dias depois, ela me manda mensagem. Consegui o emprego, você errou. Falei, tá bom. Fazer o quê? Errei. 1 semana depois, ela me manda mensagem. Fui mandada embora. Ou seja, conseguiu mesmo emprego? Para mim, conseguir o emprego é conseguir se manter. Você entrar e não ficar 1 semana, para mim, não conseguiu esse emprego. Você entende que às vezes
não é tão redondo quanto a gente acha. Mas a resposta veio. Não, não vai conseguir. Aí a pessoa foi chamada, mesmo assim, tentou e chegou lá, não se adaptou, não deu certo, foi mandada embora em menos de uma semana. Então, não ficou no emprego. Então, o emprego não era para ela. Vou conseguir esse emprego? Não, porque não é para ela. Entrar no emprego e ficar e ser para você aquele emprego é outros 500. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com, dependendo do feedback. Espera um pouquinho, sabe? Porque às vezes a gente tá na ânsia de querer um feedback positivo e recebe um feedback negativo e você espera, ao invés de você se jogar no fundo do poço, espera um pouco. Põe o pé no freio, espera um pouco. Para ter certeza se esse feedback foi realmente negativo. Porque lá na frente você percebe que não foi. Lá na frente você percebe que foi positivo. Às vezes você não entende. Às vezes você não consegue compreender tudo naquele momento. Mas a pessoa lá na frente vai compreender. Entende? Tem um outro caso. Devo pôr a minha mãe para morar comigo? Não deve. Não deve. Sua mãe, mas ela vai passar só uns dias, só uns meses. Não deve. Tava ali, não deve. Se você trouxer sua mãe para morar com você, seu casamento vai terminar. É um risco pro seu casamento. Não, mas minha mãe não vai morar, ela vai passar só um tempo, mas não deve. Tava ali que não devia. Tá bom. Depois de um tempo, a pessoa veio me falar que realmente aconteceu do pai vir a falecer. E a mãe já estava passando um tempo na casa dela e ficou. E o casamento dela se desfez. Então, nem tudo você vai ficar sabendo. Mas, se você não seguir a orientação, pode não ser de imediato. Mas lá na frente você vai perceber que deveria ter seguido. Ficou claro? Então, às vezes, a gente acha que errou, né? Porque essa pessoa me mandou mensagem, minha mãe já tá aqui há 20 dias, tá tudo bem com o meu casamento. Entende? Mas a mãe dela já estava lá, o pai faleceu e ela acabou ficando. E aí, nesse de ficar, não procurou outra casa pra mãe, não adequou, e o casamento dela terminou por conta de ter a mãe dela dentro de casa. Então, é diferente, né? 15 dias, 20 dias e vir morar. E eu falava, não deixa, isso não vai ficar assim. Alguma coisa estava mostrando ali que não ia ficar daquele jeito. E mesmo assim, a pessoa fez. E ok, aconteceu o que a gente falou que ia acontecer. Mas a princípio, para ela, eu tinha errado. Então, vocês conseguem entender que a gente tem que prestar muita atenção? E assim, põe na balança, gente. Eu faço 10 leituras. Dessas 10, quantas pessoas reclamam? Eu faço 10 leituras. Dessas 10, quantas pessoas reclamam? Uma? Duas? Nenhuma? Eu preciso de mais de 10 para ter uma reclamação? Então, por que você vai se fixar na única reclamação que você teve? Você não vai agradar todo mundo. Nem Jesus agradou. Nem Jesus agradou todo mundo. Você não vai agradar. Escreve isso. Não preciso agradar todo mundo, não sou perfeita. E tá tudo certo. Então, a gente tem que ter um discernimento muito grande para não deixar se abalar. Porque a gente prefere acreditar na coisa ruim do que no tanto de feedback bom. Ai, que bom, foi maravilhoso, meu Deus, você acertou, você não sei o quê. Aí vem uma pessoa e fala assim, você errou. Pronto, você joga tudo que você aprendeu no lixo, deixa o baralho de lado, não quer mais fazer leitura. Entende? Olha, uma cliente que eu não atendi. Ela veio me procurar, porque ela já tinha passado por várias cartomantes e cada uma dizia uma coisa. Só que, resumindo, algumas disse que o marido tinha traído. Uma disse que o marido tinha traído. Ela passou por várias e uma disse que o marido tinha traído. E aí ela falou assim, e agora? E aí eu conversei com ela, não atendi, mas eu conversei com ela. Falei assim, mas e agora? Como eu vou confiar nele? Falei, você tá preferindo confiar
em uma pessoa que você não conhece, que te trouxe um monte de informação, que você duvidou, que queria te vender um trabalho, do que na pessoa que mora com você há 20 anos. Você passou por um monte de cartomante. Uma disse que ele estava te traindo. Uma. Essa uma queria te vender um trabalho espiritual, sabe lá de Deus quantos mil. E aí você vem me falar como que você vai confiar nele depois disso? Por que que eu vou escolher confiar nela? Se foi uma. E várias das outras coisas que ela disse não bateu. A gente prefere acreditar no que é ruim do que no que é bom. E isso é muito perigoso, porque isso acaba com a nossa vida. Às vezes a gente deixa de atender, a gente deixa de ser o que a gente quer ser, porque a gente está presa a uma opinião negativa. Porque uma pessoa resolveu procurar outra cartomante porque você não respondeu o que ela queria ouvir. O que ela queria ouvir. Porque você não está aqui para responder o que eu quero ouvir. Você está aqui para responder o que as cartas estão dizendo. E isso tudo traz insegurança. Então a gente tem que trabalhar isso aonde? Dentro da gente, não fora. É aqui dentro que eu tenho que trabalhar isso, não é fora. Eu tenho que trabalhar a minha segurança dentro de mim. Se eu estudo, se eu faço leitura constantemente, se eu entendo as minhas cartas, se eu estou cada dia mais me aprofundando nas minhas cartas, se eu conheço as técnicas que eu uso, se eu sigo uma técnica para me direcionar, para eu não me perder no meio do caminho, por que que eu vou dar atenção às críticas, que são muito menores do que os elogios? Ó, a Carla falando, ó, já passei por tudo isso. E a Carla faz mesa real, assim, ó, uma atrás da outra, gente. É a minha aluna que mais vende mesa real. Uma atrás da outra. Ela faz mais mesa real no mês do que eu. Ela faz mais mesa real no mês do que eu. Então, ela faz muita mesa real. Muita. Mesmo já passando por tudo isso. Imagina se ela tivesse desistido no primeiro. Na primeira pessoa que veio testar ela. Imagina se ela tivesse desistido. Se ela tivesse jogado tudo pro alto. Ela só jogou a cliente pro alto. Não vou mais te atender. Porque a cliente fez um vucu-vucu que não vem ao caso aqui. Ela só falou, não vou te atender mais. Mas fez o quê? Continuou estudando. Todo domingo, todo sábado, uma vez por semana, ela tá debruçada em cima das cartas, dos guias, do curso. Estudando. Estudando. Então, ela ganhou a segurança quando? Ela me disse, tá, gente? Ela colocou aqui também, ó. Quando ela fez o curso. Mas, mesmo depois de fazer o curso, ela teve esses desafios. Ela passou por tudo isso. Ela passou por tudo isso. E aí, me ligou algumas vezes. Eu falei, não, faz assim, age assim. Mostra aqui, ó. Tá aqui a sua leitura, tá correta. Não se assusta. Manda e tá tudo bem. Ah, mas o cliente não gostou. Tudo bem também. Ele não precisa gostar. Ele não precisa gostar. Você não vende roupa. Você não vende maquiagem. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Vocês não vendem roupa. Vocês não vendem maquiagem. Vocês não vendem baralho. Vocês vendem leitura. E a leitura nem sempre vai agradar. Vocês vendem verdade. Vocês vendem orientação que cutuca a dor. Então, nem sempre você vai agradar. Nem sempre. Vou contar mais uma coisa que aconteceu comigo e essa é recente, hein? Essa é bem recente. A pessoa me pediu uma leitura personalizada, que tem uma leitura que eu faço, né? Que eu personalizo a leitura dentro do contexto do que está acontecendo na vida da pessoa. E aí ela escolheu uma leitura personalizada. Legal. Na verdade, ela me pediu 2 leituras personalizadas. E aí eu montei a leitura, mandei para ela olhou, que é assim que funciona, viu se era aquilo certinho, gostou do que viu, mandou de volta. Eu fiz a leitura,
mandei para ela a leitura e ela amou, ela colocou amei, tudo bateu, tá tudo certinho, amei. Legal. E aí, teve uma parte que ela perguntou que era sobre uma pessoa que tinha um relacionamento, né? E ela queria saber se ela conseguiria, né, ajudar ele a sair desse relacionamento. Porque ela queria ficar com ele e porque o relacionamento não estava bom. E já tinha mostrado que não, que isso era algo que tem que vir dele, que esse relacionamento ele precisava resolver, né, e não ela. E aí ela me perguntou, não ficou claro, eu não tenho como ajudá-lo? Eu me aproximar não vai ajudá-lo? Eu falei, não vai ajudá-lo. Ele precisa tomar a decisão por si mesmo. Foi só o que eu respondi. Eu respondi isso, ela entrou na conta dela, ela tentou, ela pediu, como é que é o nome, gente? Quando a gente entra no Pix lá para reclamar, eu não lembro o nome, mas tem um botãozinho que a gente reclama Pix quando leva golpe, é só para golpe esse botão, tá? Não pode usar para outra coisa, só para golpe. Ela foi lá, ela apertou o botãozinho, né? A minha conta foi bloqueada, porque é isso que acontece, o banco bloqueia sua conta, até entender se isso era um golpe ou não era um golpe, né? E aí eu entrei em contato com ela, né? Eu falei, isso é falta, isso é má fé, né? Você fazer isso é má fé, porque você bloqueia minha conta, né? Eu tenho outros clientes, não é só você na minha vida, né? E isso é má fé. Aí ela falou assim, eu não gostei da leitura. E não acho justo pagar. Eu falei, mas você recebeu o serviço. E tá tudo bem. Não falei mais nada porque eu sabia que eu tinha todas as provas, que eu tinha prestado serviço, mandei pro banco, 3 dias depois minha conta tava liberada, tá tudo certo. Mas foi um desgaste, né? Então, quando a gente entende isso, a pessoa não gostou. Por quê? Porque no final, o que ela queria ouvir não foi dito. O que ela queria ouvir? Não, vai lá, se aproxima dele, porque ele vai largar da mulher e vir correr pros seus braços. Não vai. Não vai, cara, não vai. Ele precisa passar por tudo aquilo que ele tá passando. Ele não vai sair correndo pra você. Então, como não era o que eu queria ouvir, aí eu amei a leitura, já não tinha mais amado, né? E foi lá pedir o reembolso do Pix. Não é nem reembolso, tá, gente? O nome é um outro nome que eu não vou lembrar agora. Me fugiu a palavra. Né? Não teve o dinheiro de volta, não vou devolver, porque eu fiz o meu trabalho. Eu fiz o meu trabalho. Tá ficando claro pra vocês isso? Fala aqui pra mim, conta aqui se tá ficando claro. Não sou muito de contar história, hoje tô contando um monte, né? Na verdade, se você paga no Pix e você pede aquele negocinho lá que eu não sei o nome, você bloqueia, mas é por pouco tempo. Porque a gente prova, né? Não tem como. Eu tenho um CNPJ, meu CNPJ é de ciências ocultas, ou seja, eu sou cartomante registrada, né? Então, posso trabalhar com astrologia, com cartomancia, eu tenho um CNPJ, né? Então, assim, não é uma conta pessoal, eu tenho uma movimentação de entrada de valores semelhantes, porque eu tenho uma tabela de valores, então, automaticamente, o banco percebe que não é um golpe e acaba desbloqueando a sua conta, mas pode te dar uma dor de cabeça. Então, se a pessoa fizer isso com o médico, ele também vai ter essa dor de cabeça, mas ela não recebe o dinheiro de volta, porque é uma prestação de serviço. Ela deveria ter vindo conversar comigo, tirar as dúvidas dela, né? Perguntar mais e não ter feito isso. Isso é má fé. Querendo ou não, é má fé. Mesmo ela falando, não foi má fé, foi porque eu não gostei. É má fé, né? É má fé porque ela recebeu o trabalho. Era um domingo, foi 2 horas com a pessoa para ela ir lá e tentar rever o Pix. Não reveu, tá? Eu nem bloqueio, eu deixo assim, não atender. Eu coloco assim, não atender. Porque se me chamar, eu simplesmente falo, olha, eu não te atendo mais. E assim fica bem claro pra pessoa que eu não atendo, né? E gente, outra coisa que acontece, tá? Comprovante de Pix. Aí fala pra você fala assim, me manda manda um comprovante. Aí tá lá, vamos supor que você cobre R$50 naquela tiragem. Te manda o comprovante de R$50. Aí você vê 50 e manda bala pra atender. Aí a hora que você vai abrir o seu comprovante, ele tá no nome de outra pessoa. Não veio pra você. Isso acontece muito, tá? Então tomem cuidado. Entre na sua conta, verifique se o dinheiro tá lá.
antes de você perder o seu tempo com gente caloteira, porque acontece, tá? Acontece. Certo? Ficou claro para vocês até agora? Fez sentido? Então eu vou abrir para que vocês tirem algumas dúvidas antes da gente encerrar, né? Eu vim trazer um pouquinho sobre essa parte de insegurança. Então, só recapitulando, tá? Insegurança, quando eu não conheço as cartas, eu me sinto insegura. Quando eu não conheço técnica, eu me sinto insegura. Quando eu faço jogo, porque aí é jogo mesmo, para descobrir quem vai ganhar, sobre política, porque isso vai te deixar insegura, principalmente se você errar, vai te deixar insegura e você tá mexendo num campo muito grande para você poder trazer 100% de certeza, principalmente se você tá começando. Então, vai te deixar insegura. E feedback negativo, não dê ouvido. Coloque na balança quantos positivos eu tenho e quantos negativos eu tenho. Tenho certeza que tem muito mais positivo do que negativo. Então, não dê ouvido aos feedbacks negativos. Né? Tem gente que não torce pela gente, tá tudo bem. Ninguém precisa torcer por mim, mas eu não posso deixar de torcer por mim porque o outro não torce. Eu não posso deixar de acreditar em mim porque o outro não acredita. Quando temos uma professora que pega na nossa mão também. É claro, né? Quando a gente tem alguém que tá ali revendo as suas leituras, tirando as suas dúvidas, ajuda também, claro, na segurança, né, gente? Isso é óbvio. Então, pra gente ter segurança, quando a gente tem alguém que nos ajude, que nos valide, a gente tem, com certeza, mais segurança. E muito obrigado por confiar em mim para ser essa pessoa para segurar aí na sua mão. Você mudou o horário? Não, entrei às 18h18. Por quê? 18h18 na quinta. Não mudei, não. Você está sempre presente para nós. Faço o possível para estar, gente, o mais presente possível, tirando as dúvidas de vocês e analisando as leituras de vocês. Então, já que eu recapitulei, vou abrir para dúvidas aqui. Enquanto vocês escrevem as dúvidas de vocês, vou convidar novamente, se você quer aprender 10 técnicas de leitura para que você já saia fazendo as suas leituras. Então, você já conhece as cartas, tá, gente? Tem que entender um pouquinho de carta. Você tem que ter a base, né? Que é o significado das cartas. Você vem, faz a sua inscrição e a gente vai mergulhar nas técnicas no sábado e no domingo, das 8 ao meio-dia, tá? Então, é uma imersão onde você vai aprender 10 técnicas, inclusive o Templo de Afrodite, que é o queridinho, tá? Aqui está sempre a ir abaixo. Como assim? Não entendi, Elza. Certo? Então, quem quiser participar, me chama no privado ou lá no link da bio, tem o link para que você consiga entrar direto na imersão, tá? Eu não subi o lote, tá? Eu disse que eu ia subir, mas o pessoal me pediu para não subir porque é virada de cartão no começo do mês. Então, eu não subi, está a 12 vezes de 15,30, tá? Com um ano de acesso à gravação, porque você vai ter um ano de acesso à gravação depois, e material de apoio, tá? Obrigado. Vou ter que sair. Obrigada, Adriano, pelo comprometimento, por estar aqui com a gente, pela presença. Deve ser a internet. Pode ser, Elza, pode ser. Então, muito obrigada a todos vocês. Vou tirar uma cartinha para finalizar a nossa aula. E quem quer aprender técnica, vem com a gente mergulhar nessa imersão e acabar aí perdendo também o medo, né, de errar, porque com a técnica você com certeza se torna muito mais assertivo, tá? Ó, a Kênia, isso mesmo, adoro, ela é professora, ensina muito. Obrigada, Kênia, obrigada. Então, vem participar da imersão, aprender com profundidade, tirar suas dúvidas, porque eu vou estar tirando as dúvidas direto com vocês ali na hora. A gente já vai fazer alguns treinos para vocês entenderem mesmo como funciona a técnica e realmente sair dali já fazendo as leituras de vocês com direcionamento, né? E podendo vender de forma direcionada também, né? Eu tenho perguntas objetivas que eu vou responder só sim e não. E essa pergunta você pode cobrar bem barato, porque é só sim ou não. Então, 10 perguntas por R$10. É sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não.
né? Posso fazer uma tiragem mais personalizada, né? Trazendo, entregando mais informação. Posso fazer uma tiragem amorosa. Então, vai ter várias tiragens para que vocês possam trazer ali orientação e atrair clientes também pro dia a dia de vocês. Então, vamos tirar uma carta para semana. Ah, gente, deixa eu tirar uma dúvida aqui, ó. Pessoal, esses dias vieram me perguntar, porque faltou uma combinação dos guias, a foice com a torre, tá? Então, quem já adquiriu os guias, faltou. Já atualizei na plataforma, tá? O novo arquivo, mas não precisa baixar inteiro de novo, principalmente para quem já imprimiu. Eu coloquei a página só dessa combinação. Aí é só baixar essa página e imprimir somente a página, tá? Então, baixa e imprime a página. E vai subir um guia agora, nesse mês ainda, de sentimentos. Vai subir um guia de sentimentos, tá? Ainda esse mês. Provavelmente após a imersão, eu já finalizo a revisão e subo para a plataforma, vai ter atualização. Então, entrem e baixem as atualizações. Tem muita atualização lá. E eu dei uma olhadinha que tem gente que não tá baixando. Daqui a pouco vocês perdem o acesso de um ano e vocês não baixaram as atualizações que vocês têm direito. Então, entra na plataforma, vai lá na parte de atualizações e baixe, tá? E essa parte que estava errada, né, que estava faltando, tá dentro da parte das combinações. Então, entra lá na parte das combinações, que foi lá que eu subi o arquivo com a correção, tá? E baixe lá a página para que vocês tenham o arquivo correto. Tava faltando a torre mais a foice, tá? E já foi arrumado, certo? Aproveitando que tem muita gente que adquiriu o guia aqui, né? Então, já sabe aonde buscar lá a sua atualização. E aí, assim que eu subir o de sentimentos, eu aviso. Que delícia, eu tenho acesso vitalício, assim fica bom, assim pode entrar a qualquer hora. Vamos lá. E a nossa carta de hoje é a criança. E o que a criança pede? Leveza, alegria, entusiasmo. Vamos nos entusiasmar com a vida, vamos nos alegrar com a vida. Vamos olhar a vida de uma maneira mais leve. Vamos estar dispostos a aprender coisas novas. A criança, ela tá sempre aprendendo coisas novas. Ela tá sempre entusiasmada com a vida. Ela tá sempre alegre, sorrindo. Ela só é, entende? Ela não tem máscaras. Ela vai colocar aquela roupa colorida, cada coisa de uma cor. Então, olhe para a criança e se permita ser essa criança. Se permita sorrir, se permita cantar, se permita dançar, se permita ser alegre. Quando a gente fala de cocriação, quem já ouviu falar de lei da atração, de cocriação aqui? Vai colocando para mim eu aqui, ó. A cocriação, ela age muito mais rápido, ela acontece muito mais rápido quando você usa essa energia. A energia da alegria. A energia da alegria tem uma alta vibração. E quando eu estou vibrando na alegria, tudo vem a mim com mais facilidade. Então, vibre na alegria. Busque alegria para sua vida. Que quanto mais alegria você busca para sua vida, mais as coisas fluem, mais as coisas acontecem, mais você conquista, tá? Então, assim, não é para ser imaturo, não é isso, mas é para ser alegre, é para ser espontâneo, é para poder brincar, gente, sorrir, tirar sarro, brincar, cutucar o amigo, né? Fazer a vida mais alegre. Então, essa é a carta para que você olhe nessa semana, para que você se permita viver a criança. Quanto mais você vive a criança, mais você aprende sobre a criança. Então, seja a criança no seu trabalho, seja a criança na sua vida pessoal, seja a criança na sua vida amorosa, seja aquela pessoa alegre essa semana, seja alegre. É uma semana de ser alegre, de ser doce, de ser suave, de ser leve,
de sorrir, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Nos vemos no sábado, tanto na caixinha de pergunta, porque mesmo tendo a imersão, tem caixinha de pergunta, então qualquer dúvida deixa na caixinha de pergunta no sábado. Nos vemos na imersão no sábado também e na próxima semana às 18h18 aqui no Instagram, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada assim. Vai ficar na rede vizinha. Na rede vizinha, tá? Depois vão lá na rede vizinha rever a live. Já aproveita para quem não me segue lá para me seguir. Boa noite. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E nos vemos no sábado. Beijo.